Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e pelos diversos órgãos da comunicação social, nossos votos de muita paz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, há um momento, entre outros, de rara beleza. As atividades do Templo de Salomão haviam terminado. E aqueles que participaram da eloquente solenidade saíram. A praça estava superlotada. Os mendigos, os visitantes, os estrangeiros de toda parte, e este movimento ininterrupto das massas. Pelo caminho de acesso à porta principal estavam paralíticos, cegos, talvez alguns rancenianos. E João e Pedro saem do templo com a unção na alma pela fidelidade à fé no Deus único. E quando vão passando naquela amálgama de pessoas aflitivas, um dos mais infelizes pela aparência estendeu a mão na direção de Pedro e pediu-lhe um socorro, uma esmola. Pedro, tomado de surpresa, olhou e observou aquele corpo atormentado, vitimado pela paralisia. Tomado de grande unção e de compaixão, o discípulo disse: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, dou-te. E dobrando-se sobre o enfermo, falou-lhe: levanta-te e anda. E naquele momento, diante da multidão, o homem, conhecido na sua paralisia fazia anos, ergueu-se, havendo recuperado a saúde naquele momento, e louvou a Deus pela oportunidade maravilhosa da sua recuperação. Não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. E deu a ordem daquilo que nele era tão natural, os fluidos da saúde. A energia do amor transformada em campo vibratório de bem-estar. Quantas vezes no Evangelho de Jesus teremos ocasião de ver, acompanhar e vibrar com o Messias Nazareno diante das misérias humanas, das enfermidades, dos desgastes orgânicos, das dores morais, das terríveis problemáticas que afligem a jornada de cada um de nós neste processo de iluminação interior. Quantas vezes ele terá a ocasião de dizer: eu quero que tu fique bons, como diante daquele homem que, estando cego, disse: Senhor, se tu quiseres, eu ficarei bom. E Jesus redarguiu: eu quero. Apenas com essas duas palavras, o homem recuperou a saúde ocular e voltou a ver o poder espiritual por cima das condições de natureza orgânica. A saúde integral deve ser a busca incessante de todos aqueles que nos encontramos na jornada iluminativa, porque é dessa saúde interior que virão as bênçãos da saúde orgânica, da saúde emocional, da saúde mental. E nesse sentido, a mediunidade ocupa um lugar de destaque. Recordo-me de quando Jesus desceu do Monte Tabor. Ele se havia iluminado. A transfiguração
assinalaram-o como Messias. Pedro, Tiago e João, suas testemunhas, estavam deslumbradas. E então o mestre falou que necessitava descer da montanha para a planície do Esdraelon. Porque é na planície, no terra-terra, que nós encontramos as misérias humanas, as dificuldades, os desafios, as dores. E é no alto que nós dialogamos com Deus. Na montanha, onde nós temos a visão infinita do universo e a presença de Deus mais diretamente ciciando aos nossos ouvidos, na voz do vento, na musicalidade total, em volta da nossa pequenez. E quando Jesus desce, um pai muito aflito busca-o e diz: Senhor, vê meu filho. Um espírito imundo toma-o de quando em quando e o faz convulsionar até babar sangue. Os teus discípulos já tentaram liberá-lo, mas não conseguiram. Jesus olhou para a criança, que estava numa convulsão prolongada, e no instante disse, com bondade: Espírito imundo, sai dele. O rapaz estava lívido, a sudorese abundante, a língua presa entre os dentes, as marcas da convulsão terrível. E então ele parou, abriu os olhos lentamente e pôde mergulhar no oceano tranquilo da face do Mestre incomparável. O Mestre tomou-o pelas mãos e o devolveu ao seu pai. Leva-o. Os discípulos ficaram surpresos. Rabi, porque tu conseguiste e nós não? É uma questão valiosa para as reflexões da mediunidade em todos os tempos. Jesus responde: porque para esta classe de espírito são necessários jejum e oração. Equivale dizer que os espíritos são de variada categoria, e Allan Kardec nos apresenta um modelo, desde os espíritos primitivos até os arcanjos e os querubins. Mas para cada um deles nós temos que ter uma linguagem. Para esses perturbados, que estão nas faixas terríveis da amargura, do ódio, da insensatez, precisamos ter uma linguagem própria. O jejum e a oração constituem essa linguagem admirável. Será, no entanto, o jejum estomacal, a oração labial? Não, com certeza. Porque o jejum do estômago emagrece, não dá dignidade. É o jejum moral, é a altivez de lutar contra as imperfeições, jejuar aos apetites carnais, àqueles que nos degradam, que nos consomem, que nos tornam profundamente infelizes. Este é um jejum muito mais difícil, porque temos que combater um hábito que se nos esculpiu em a natureza através da repetição quase automática, e a oração. A oração pode ser algo mais do que as palavras que enunciamos. Orar é abrir a boca da alma e entrar em contato com Deus. Então a oração seria a ação do bem, a continuada vocação das palavras nobres, não se permitir a extravagância dos diálogos infelizes, não se deixar dominar pelas palavras carregadas de vibrações deletérias e portadoras do significado hostil para a beleza da vida. Jesus, sim, ele jejuava.
jejuava a esses valores que nós atribuímos significado, porque era o excelente Filho de Deus. E orava, porque a sua vida é uma oração de feitos. Como diz Amélia Rodrigues Espírito, um evangelho de misericórdia. Então, os discípulos ficam estremunhados. E nós notamos que a faculdade mediúnica, que é inerente às criaturas humanas, em Jesus também, sendo que ele era o excelente médium de Deus, exige uma série de condições para que o seu exercício seja lavrado na dignidade do bem. Atraímos-nos uns aos outros, e na lei de física, os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Água e óleo, quantas tentativas se ha feito para que depois de mescladas demoradamente, as moléculas de uma e de outra separam-se e voltam a unir-se conforme a sua constituição nuclear. Então a mediunidade tem também as suas diretrizes morais, e foi Allan Kardec quem as estabeleceu em O Livro dos Médiuns, que no mês de janeiro passado completou 160 anos de publicado em Paris. Todos nós somos portadores dela, mas nem todos procuramos adquirir as condições essenciais para que ela se manifeste na altura que deve, para que ela possa ser instrumento de Jesus na prática do amor na terra. O Mestre, para demonstrar a excelência da sua origem, curava corpos. A sua preocupação maior era curar almas. Eu não venho trazer remendos novos para panos velhos e rasgados, nem colocar o vinho bom em vasilhames sujos, porque a vinagra e o rombo será maior. Ele foi muito claro ao nos ensinar o comportamento saudável que deve vigiar em nossa existência, principalmente a nós que tivemos a oportunidade de encontrar as luzes clarificadoras do Espiritismo em nosso caminho. Sendo a mediunidade uma faculdade orgânica, ela manifesta-se quando a oportunidade se depara e produz invariavelmente distúrbios, porque se trata de um fenômeno de natureza física, o que leva à produção de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Aqueles intelectuais, as comunicações da psicofonia, a palavra, da psicografia, a escrita, do desenho, dos transportes, das multiplicações da visão dupla, como sendo fenômenos de natureza netamente material. No Brasil, nós tivemos a glória de conhecer, na tradição, a médium Ana Prado de Belém do Pará. A sua peregrina faculdade de materialização conseguia fazer que os espíritos voltassem a ter o corpo físico brilhante, como o Espírito João, que se dizia ser-lhe o guia espiritual. E sentada numa cadeira de vime, as fotografias apresentavam através dos seus vestidos o vime delicado que servia de suporte para o corpo. O corpo perdia toda a face grosseira e tornava-se transparente aos raios-x que iam imprimir na chapa o que estava além. Mas era exigido para ela uma disciplina muito grande, uma vida moral saudável, até uma alimentação cuidadosa para evitar as toxinas após a digestão. Então o médium pode possuir a faculdade de natureza intelectual, a faculdade de natureza física, e pode ser veículo de curas, oferecendo a sua saúde na energia
que vai complementar no paciente aquilo que lhe falta. Então nós temos na classificação dos médiuns os chamados curadores. Mas de alguma forma todos somos médiuns curadores. Porque se a nossa assistência espiritual é de qualidade e estamos cercados de espíritos bons e gentis, onde quer que nos apresentemos, essa aura benéfica irradia-se e naturalmente melhora tudo quanto entra em contato. Quantas vezes vamos visitar um doente, oramos com ele e ele se sente muito melhor. O oposto também é verdadeiro. O paciente faz-se pior da enfermidade, desagradado e disposto dos fluidos que exalamos e que ele absorveu. Então, muito importante é a vida interior do médium, no processo da mediunidade e da saúde. A mediunidade é um sexto sentido. E Jesus, pela sua autopotência, bastava querer. A mim, por exemplo, me fascina quando o centurião vai à sua casa. Era um centurião romano, ele comandava uma centúria e o seu servo de muita estima adoeceu. Depois de haver tentado a medicina local, ambiental, feito outras tentativas, o paciente febril piorava a olhos vistos. Então recomendaram Jesus, mas estavam em cidades diferentes. O centurião, um homem probo, honesto, resolveu ele próprio pedir a Jesus que viesse à sua casa para curar o enfermo. E foi falar com Jesus. Fez a viagem, encontrou o mestre e dialogou. Falou-lhe da enfermidade do seu servo. Ele estava preocupado e pedia ao rabi que ele fosse à casa. Mas antes da resposta do mestre, naquela aura de doçura e de plenitude, ele se deu conta: Senhor, eu sei que não é necessário que tu vás, porque eu sou comandante de homens. E eu digo aos meus homens: faze isto, salta ali, vai acolá, e eles obedecem. Então os teus anjos poderão ir por ti, se tu apenas tiver a vontade. Jesus olhou para ele e admirou-se de ser ele um gentil, um romano, portador de uma fé tão brilhante. E então disse-lhe: vai, o teu servo está curado. Notamos aí duas percepções: a visão à distância, porque notou o servo curado, e a sua presença indo até lá, para, com a sua generosidade e misericórdia, curar o servo. Então o centurião se assusta. Claro que ele teve a ideia, mas entre pensar e sentir, agir, é uma diferença muito grande. E ele volta para casa. Quando ele está chegando perto de casa, um co-servo vem gritando: Senhor, não precisa mais, ele está curado, ele já está bem. E o Senhor fica impressionado, vivamente impressionado. E faz talvez a primeira investigação parapsicológica. A que horas ele se curou? Para comparar, se foi a mesma hora de Jesus, se não foi uma coincidência, um fato fortuito. E então, quando o servo disse a hora exata, ele percebeu que naquele momento Jesus deveria estar ao lado do servo e o curou. Que poder na mediunidade dele, produzindo a saúde pelo simples fato de querer. Porque querer é poder, diz um velho pensamento. Quando nós queremos, nós investimos, nós nos damos, nós nos entregamos. E toda vez que Jesus queria, dava-se, e até hoje dá-se, o resultado da sua aptidão. Então nós vamos ver mais tarde, quando a mediunidade se torna o caminho da prova da imortalidade da alma. Quando nas reuniões de caráter próprio, ela faz
a sua trajetória de desenvolvimento e de educação. Como é necessário ter um carinho todo especial por ela, para que os efeitos sejam realmente positivos. Eu me encontrava certa feita em Uberaba e estava minutos antes da reunião, quando chegou uma senhora muito modesta, e conseguiu aproximar-se de Chico Xavier e disse: seu Chico, eu venho de tão longe, eu vim pegando caronas em caminhões, vim pegando boleias, como se diz lá, mas cheguei aqui em tempo porque eu sabia que se eu falasse com o senhor me daria notícia do meu filho. Eu ando tão doente. Desde que ele morreu, eu ando tão doente. O Chico sorriu, colocou-lhe a mão na cabeça, no gesto de ternura, e sem lhe dizer nada, aplicou-lhe suavemente um passe no centro cerebral. Ela continuou sorrindo, e o Chico também. E daí a pouco ela disse: seu Chico, a minha dor de cabeça tem sido terrível, mas a sua mãozinha na minha testa acaba de me aliviar. E ele sorriu para ela e disse: seu filhinho veio com a senhora. Ele está aqui conosco e me pediu para tirar os fluidos maus de desgosto, de desespero, de angústia, de amargura que a senhora tem gerido nesses dias depois da morte dele. Ele está vivo e deu-lhe a mensagem bem-aventurada de vida imortal. Tanto chorava ela, como nós outros, ali, naquele momento eucarístico, porque era como se estivéssemos diante da figura generosa de Jesus Cristo. Mais tarde, ele próprio me contou um fato muito curioso da mediunidade e a saúde. Ele esteve muito doente por volta do ano de 1940. E certo dia, a sua problemática de saúde pulmonar foi tão grande que mais ou menos às 18 horas, desalentado, ele sentou-se à porta da cozinha que dava para o quintal. E ali ficou melancólico, triste, quando apareceu o espírito Emmanuel e lhe perguntou: o que tens? Vejo-te muito triste. E a tristeza não é uma boa conselheira. Ele disse: meu amigo, eu estou tão doente. Queria pedir-lhe a caridade de poder me ajudar. Emmanuel olhou para ele e disse: lamento muito, mas eu tenho agora uma ocupação e me vou. E se foi. E ele ficou algo desalentado, para não dizer desanimado. Como é que Emmanuel negava-lhe aplicar a caridade da boa palavra, de uma energia renovadora, quando apareceu Sheila? E ele, vendo Sheila, querida, sorriu e ela perguntou: que tens? Noto que a tua aura não está devidamente clara. Alguma coisa está perturbando-te. Ele disse: Sheila, e narrou seu estado de saúde. Mas o pior é que eu pedi a Emmanuel uma ajuda e ele me disse que não podia, porque tinha um caso de maior urgência para atender. Será que você pode fazer alguma coisa por mim? Sheila sorriu e disse: lamenta, Chico, mas eu tenho que acompanhar Emmanuel neste compromisso. E o deixou mais aflito, mais lamentoso. Não transcorreu muito tempo e o doutor Bezerra de Menezes acercou-se-lhe e lhe perguntou: de que se trata, Chico? E ele, com a sua habilidade, na humildade que lhe era peculiar, disse assim: doutor Bezerra, é que eu não estou nada bem. Será que o senhor poderia me dar uma receita para esta besta que sou eu aqui?
Dr. Bezerra lhe respondeu: bem, eu não fui veterinário na Terra, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Tocou-lhe, receitou-lhe, e ele daí a pouco foi melhorando e adveio a cura de uma problemática muito grave, que o médico estava preocupado. Porque o nobre espírito Bezerra de Menezes deve ter sido elegido por Emmanuel, pela Sheila, para que ele fosse o benfeitor capaz de derramar as energias curativas da sensibilidade mediúnica desse apóstolo. Emmanuel deve ter interferido junto a esse guia espiritual da humanidade, para que diminuísse as dores do seu discípulo querido, do seu servidor, do seu médium. E ele curou-se completamente daquele problema. A mediunidade produzindo as curas. Mas ele me contaria outra ainda mais interessante, mais profunda, porque naquele tempo ele atendia a receituário, a consultas através de correspondência, 600, 800, até mais, por semana. O correio tinha uma caixa especial para a correspondência com ele. Ele, ajudado pelo irmão José, outros amigos, abria os envelopes, separava os envelopes da resposta, colocava o pedido e psicografava horas, atendendo a todas as cartas. No dia seguinte, ele vai caminhando para o seu trabalho pela manhã e passa por uma rua de muitos problemas, uma rua muito pobre. A regular distância, ele ouve uma voz chamando. É de uma jovem moradora. Ele vira-se para trás e ela diz: "Seu Chico, por favor, seu Chico." E ele olhou o relógio e viu que estava na hora de chegar ao trabalho. Não poderia parar, não deveria parar. E disse para ela: "Depois, eu volto depois." Mas ela insistiu tanto. Ele ficou constrangido e disse: "Bem, eu chegarei tarde ao trabalho, o que fazer?" E foi atendê-la. Ela disse assim: "Seu Chico, ontem à noite eu tinha ido na sessão. E como eu estou com tuberculose, eu pedi uma receita ao Dr. Bezerra. E olha aqui." Ela tirou um papel que tinha na mão, dobrado, e disse: "Ele passou esses remédios da homeopatia. Mas o problema é que eu não tenho dinheiro para comer. Muito menos dinheiro para um tratamento homeopático, Chico." Ele ficou olhando para ela e o Dr. Bezerra apareceu-lhe, porque ele também não tinha o dinheiro para proporcionar-lhe a aquisição do remédio. Dr. Bezerra de Menezes disse: "Chico, eu recomendei que usasse por 30 dias. Então peça-lhe que rompa a receita e em 30 pedaços. Cada dia, pela manhã, em jejum, ela pense na drágia que eu recomendei e tome-a com um pouquinho d'água, como se fosse a cápsula. O resultado vai ser muito positivo." Chico recomendou. E ela ficou muito feliz. Um mês depois, ela volta à Casa da Prece para poder agradecer a Chico haver se curado completamente com o papelzinho da receita. Bem se vê que o venerando apóstolo de Jesus magnetizou, fluidificou profundamente aqueles pedacinhos de papel, que chegando ao seu organismo, como estimulante às células, fez que elas se multiplicassem em caráter de saúde. E a senhora ficou curada. A mediunidade, colocada a serviço de Jesus, é um grande veículo das curas de toda a natureza.
e especialmente das curas espirituais. Somos espíritos doentes. E essa doença interior, essas chagas, explodem em nosso campo orgânico, em nossa vida emocional, em nosso estado mental, para a necessidade de resgatarmos as dívidas dos erros cometidos nesta ou em experiências transatas. Desta forma, cabe-nos a nós, os médiuns, um trabalho de modificação interior do nosso caráter para melhor. A nossa tarefa primordial, como diz o codificador, é de receber para nós mesmos o conselho que vem do alto, antes que para os outros. Porque numa reunião doutrinária de mediunidade, quando o mentor vai falando determinados conselhos, quantas vezes não nos passa pela cabeça: isto aqui é bom para fulano, isto aqui é bom para Beltrano. E até o médium mesmo vai enunciando e enumerando talvez para quem ele pense que é. Mas tudo é principalmente para o médium. Eu tive uma experiência nesse sentido muito curiosa. Em um período da minha existência, quando eu tive uma provação muito demorada, eu estranhei o espírito Joana de Ângeles, que é a benfeitora, que se compadece das minhas necessidades, não me dizer uma palavra, não me dizer nada. Ela continuou atendendo aos desafios, prosseguimos em nossos compromissos do dia a dia, até que um dia eu estava muito aflito. E quando ela apareceu para a atividade doutrinária, perguntou-me o que era que eu tinha. E eu aproveitei e me queixei. Eu disse: a irmã é tão dedicada. Por meu intermédio, tem escrito cartas, tem mandado diretrizes a centenas de pessoas. No entanto, eu agora passo por uma provação demorada e a irmã não disse nada. Ela me olhou ternamente e disse: não te disse nada, meu filho. Eu disse: não, senhora, porque a senhora sempre diz, conforta. Eu gostaria tanto de ouvir suas palavras amigas. Ela sorriu e disse: mas eu dei uma mensagem. E repetiu a mensagem. Eu disse: sim, mas foi para publicar. Ela disse: não, senhor, foi para você, meu filho. As mensagens que eu escrevo por seu intermédio são todas para você. Note que eu uso o pronome da segunda pessoa, tu, sempre. E quando eu digo tu, é para ti. Eu então entrei no estado de alegria e dor. Alegria pelo imenso conforto que me deu a vida toda. E dor, porque eu não havia entendido. Sempre achava que a mensagem para fulano era para fulano. O conselho geral era para todos nós. E sem querer eu me eximia. Mas agora, diante desta realidade, estava tão claro que a mensagem dela que dera para X era também para mim. E passei a ver nas entrelinhas os seus conselhos maternais, as suas diretrizes espirituais, e a felicitar-me com a misericórdia divina, com o auxílio do céu, através. E naquela mesma oportunidade ela me disse: eu te vou contar uma história diretamente para ti. Havia numa floresta um poço, uma fonte de água. E a fonte vivia tranquila, mas lentamente foi acumulando uma preocupação. Ninguém lhe tirava água. As aves dos céus não lhe bebiam o líquido. E ela disse: meu Deus, por que eu sou tão inútil?
Apiada-te de mim, meu Deus. Tem misericórdia das minhas necessidades. E então Deus teve compaixão das suas necessidades. E choveu bastante na região. Mas choveu de tal forma que alagou tudo. E a fonte também encheu-se de água até a borda, até derramar pela borda. Aí a fonte ficou feliz, porque dos dias que se seguiram, os pássaros, os animais, pessoas retiravam água. E ela disse, meu Deus, como é bom ser útil. Ah, mas que pena que eu estou presa aqui dentro dessa construção. Ai, se eu pudesse ser um córrego, eu derramar pela borda, me distender estrada fora e matar a sede das árvores, de suas raízes, dos animais, até quem sabe do povo que mora na aldeia. Deus ouviu e choveu mais ainda. E a fonte tornou-se um córrego. Aquele córrego serpenteava pelas curvas do terreno em declive. E ficou tão feliz a fonte, que disse, ai meu Deus, quanto é bom hoje eu poder afastar-me daquele local. Veja aonde eu estou. A nascente está lá longe e eu estou aqui. Então ela ouviu o marulhar, uma zoada estranha e perguntou à natureza, mas o que é isto? É o mar. O mar é imenso. São as águas do mar e dos oceanos. Aí a fonte modesta não aguentou e disse, ah, meu Deus, se eu pudesse encontrar o mar, misturar as minhas nas suas águas. Ai, Senhor, se eu pudesse, seria uma felicidade ímpar. Muito bem. A divindade fez chover. E ela aumentou o volume de águas, aumentou, correu, abriu-se uma fresta na montanha, e ela, quando estava perto do mar, parte da montanha obstaculizava-lhe a passagem. Ela disse, oh, por causa desta pedra, eu não chegarei ao mar. Oh, meu Deus, o que é que eu faço? E então ele ouviu uma voz que lhe disse, para as tuas águas, cresce até ultrapassar o limite da altura da rocha e derrama-te pelo outro lado e mistura as tuas nas águas do mar. Então, alegre, ela ficou tão feliz, tão contente, que começou a colecionar águas. A chuva vinha, ela foi crescendo, até que atingiu o ápice e começou a escorregar do outro lado e a misturar-se nas águas do mar. É assim que tu farás. E eu disse, eu não compreendi muito bem. Tu és a fonte quase inútil. Ninguém sabia, ninguém conhecia. A tua água estava paralisada. E tu pediste a Deus para ser útil. E Deus te ouviu. Choveu misericórdia. A bondade divina desceu sobre ti. E como vês, tu mudaste completamente. Não é verdade? Ele disse, é verdade. Já podes levar a mensagem através do teu verbo ou através das tuas mãos. Ele disse, é verdade. E o regato cresceu e foi adiante. E cresceu na direção do mar, que é o objetivo de todos nós. E cresceu. E apareceu o obstáculo. O que é que tu tens que fazer?
reunir todas as forças, juntar todas as energias para chegar ao oceano da divina graça e misturar a tua contribuição com as dádivas sublimes do Mestre Jesus. Isto é o que tu tens de fazer. E a partir daquela data, já se vão muitos anos, 60 anos, eu comecei a pensar no oceano, no mar, tudo aquilo que esteja ao alcance, não postergar. Hoje é o nosso dia, agora é a nossa hora, amanhã é o resultado de como nos comportarmos neste momento. Pelo nosso hábito de acomodação, estamos sempre adiando. Há mesmo na psicologia um raciocínio que diz: quando nós falarmos diante de um livro, depois eu vou ler, dificilmente o lerá. Porque vem outros compromissos, colocamos em cima outros livros, outras tarefas. Então o que te deves realizar agora, faze-o sem delonga. O que não puderes, fica sem fazer. Mas equivale dizer, flui sempre. Tu és a fonte que se transformou no regato, regato que se fez um córrego forte, córrego que se fez um lago entre montanhas e que ultrapassou os limites das barreiras e foi unir-se às águas do divino amor. Daí a mediunidade, esse oceano imenso a serviço de nós todos. E a cura, a saúde, é a concessão divina aos nossos esforços. O Espiritismo, no entanto, não se cinge exclusivamente à mediunidade, que é o mecanismo pelo qual nós temos a prova da imortalidade da alma. Também é a doutrina das explicações que nos proporcionam saúde. Sabermos o porquê das coisas. E o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, através de 1019 questões, ilumina-nos a consciência, prepara-nos para as grandes jornadas do amanhã, dignifica-nos, ensejando-nos o autoconhecimento, o conhecimento do nosso próximo, o conhecimento da vida. Que doutrina é esta, que nos esclarece, apagando toda a treva e dando-nos altíssimas responsabilidades. As responsabilidades para o culto do dever. O dever a mim me cabe. Muitas vezes nós iniciamos um labor, convidamos amigos e começamos a reclamar que os amigos não estão nos ajudando. Isto não está correto. O labor é nosso. Os amigos nos ajudam se quiserem. Não é seu labor. Talvez seu labor também seja de estar ao lado para ajudar. Ou talvez seja de ir adiante, multiplicá-lo, fazer que ele renda. Certo dia, um espírito muito amigo deu-me o seguinte conselho. Eu estava com muitas saudades de uma família amiga que trabalhou muito em nossa casa durante anos e que depois de alguns anos transferiu-se para o Rio de Janeiro. E nós sentimos muito a falta, sentimos fisicamente, doutrinariamente, afetivamente. E até digo, meu Deus, por que temos que ficar separados? Joana me disse, se todas as lâmpadas de uma cidade ficassem juntas, nós teríamos um momento feérico de luz e o resto na escuridão. Então, o que faz a sabedoria? Coloca em cada distância uma lâmpada para iluminar uma região imensa. Nós estamos juntos como as lâmpadas. Estamos vinculados pelo fio que leva a eletricidade. E depois nós nos multiplicamos.
ao invés de produzirmos um lugar de luminosidade excepcional, ora bem, nós estamos iluminando uma região imensa que diz respeito a todos os nossos sonhos, às nossas ambições. De fato, a família, sentindo a falta do trabalho, criou um pequeno núcleo. O pequeno núcleo cresceu. Mais tarde, aquele pequeno núcleo teve pessoas que se mudaram para outras cidades e levaram a semente. Então, o Espiritismo nos esclarece. É essa doutrina de luz que nos esclarece quem somos, que nos dá a medida da nossa altura moral, que nos dá a lógica do nosso mérito. Quantas vezes algo não ocorre comigo e me vem a tristeza, a melancolia, e a consciência diz: que mereces? Não já tens demais? Tudo o que recebes grato da divindade, a partir do oxigênio do ar que tu respiras? Quanto pagas diariamente pelo nascer do sol, pelos seus raios que te aquecem, os raios extraordinários que dão vida à tua vida, e nem te dá contas, da noite, que suaviza os desafios da claridade, do calor, as estrelas que pulsam luminosidade no além. E foi enumerando as centenas de coisas gratuitas que eu não dava valor, que eu nem sequer dava-me conta. Daí o Espírito vem e nos desperta para valorizar a vida. Então, o Espírito tem como primeiro postulado a crença em Deus. A crença em Deus enriquece-nos de paz, saúde, de alegria de viver. Para onde vamos? Onde busquemos refúgio, encontramos Deus. Daí a tradição Deus está em toda parte. Mas temos um outro objetivo, que é a imortalidade da alma. O outro item sagrado do Espiritismo. A imortalidade da alma. Mas uma imortalidade comprovada, realmente determinada. A primeira vez que eu fui à África do Sul, acompanhado por Nilson de Souza Pereira, por volta dos anos 70 do milênio passado, estávamos muito bem em uma cidade chamada Fernand. O idioma é muito difícil. Então se fala o inglês e se fala o africâncer e os dialetos das diversas etnias. Terminada uma tarefa, chegamos ao apartamento em cujo carinho nós ficamos. Uma família nos ofereceu seu apartamento e mudou-se para que ficássemos inteiramente à vontade. De repente, Nilson disse-me: eu estou sentindo febre. Eu toquei, ele estava ardendo de febre. Fiquei preocupado. Corri ao telefone, mas eu não me lembrava o número do telefone da família. Não falava o idioma. Então senti as mãos e os pés atados. Ele deitou-se, vestiu o pijama, deitou-se. E eu fiquei na grande cidade, é uma das 5 maiores cidades da África do Sul, sem poder me comunicar com ninguém. Era quase meia-noite. Então eu orei. Pedi a Deus misericórdia. Pedi inspiração a Deus. A prece. O grande valor da prece. E como Chico Xavier era meu amigo, porque também sou seu amigo, eu o estimo muito e penso que ele também a mim me estimava e estima. Eu me lembrei dele. Olhei no relógio. Eram 7 horas, mais ou menos, em Uberaba. 7 da noite.
já que lá era meia-noite. E eu digo, ele está chegando ao centro. Ele está chegando ao centro para iniciar a atividade. Então, mentalmente, eu procurei ver a cena distante e disse, Chico, Nilson está muito mal. O que é que eu faço? Eu senti que ele parou, como alguém que estivesse ouvindo algo. Menos de 1 minuto, ele entrou pela porta do quarto fechada. Ele entrou, conforme eu o conhecia muito bem, se aproximou do Nilson, tomou-lhe o pulso e depois voltou-se para mim e disse exatamente assim: faça a terapia da banheira. Coloque água na banheira, na temperatura do corpo dele. E depois vá colocando água fria. 4 minutos, 5 minutos, vai esfriando a água que está quente, até colocar numa temperatura de 36, mais ou menos. Eu corri, abri as torneiras, falei a Nilson para se preparar, e o Chico disse, até logo, meu filho, não é grave. Muito bem. Fizemos. 1 hora depois, Nilson estava deitado, ressonando, absolutamente saudável. Para evitar qualquer drama, eu ali mesmo, já quase 1 da manhã, ou talvez um pouco mais, fiz uma carta à dona Altiva Noronha. A senhora construiu o lar da criança de Uberaba. E mandei narrar com detalhes. No dia seguinte, pus no correio. Volto ao Brasil. Vou a Uberaba daí a 3 meses. Quando chego a Uberaba, no momento de abraçar o Chico, ainda na sua casa, Dona Altiva, que me levou no seu automóvel, o Chico diz, Dona Altiva, a senhora já disse ao Divaldo que eu lhe falei naquela noite que ele me chamou, que eu estive com ele. Aí a Altiva disse, Divaldo, você quando mandou a sua carta, eu mostrei-a depois ao Chico. Ele realmente esteve com você aí. Ele disse-me, Dona Altiva, Divaldo está muito aflito lá na África do Sul, porque o Nilson está com uma febre. E ele me evocou. Eu estive lá com o Emmanuel, tive a ocasião de vê-los, está tudo bem. Na primeira oportunidade, fale com ele. Eu disse, mas Altiva, por que você não me escreveu? Claro, eu escrevi narrando. A carta nunca me havia chegado às mãos. Então, que doutrina é esta? Maravilhosa da imortalidade da alma. Este imortal, como eu sou imortal, como vocês, somos imortais. Que alegria! Nada nos pode diminuir. A alegria de sermos imortais. Nada nos vai separar. Ao longo dos anos, ao longo da existência. Muito bem. Mas o Espiritismo ainda tem outro fator de grande preponderância. É a crença na reencarnação. Quem fomos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Quem não gosta de saber o que já se passou? O que é que eu posso fazer? Por que que eu estou fruindo este bem ou este mal-estar? E logo vem um 4º item, a pluralidade dos mundos habitados. Neste momento, nós estamos recebendo fotografias diretas de Marte. O aparelho nos está mandando a prova
dos mundos, por certo, habitado. Se Marte não aparece agora na fotografia, é porque habitado não quer dizer material, quer dizer com presença. Então, se Marte tem vida, em breve se há de encontrar algum tipo de vestígio. Mas não há dúvida, nesses 6 sextilhões de astros, porque o privilégio da Terra ser o único no universo que tem vida inteligente. Há 2 dias eu tive a ocasião de ler, no jornal de muita divulgação, que nós olhamos assim e vemos aqueles pontos especiais. Meu Deus, são buracos negros que devoram galáxias e que constroem galáxias com a poeira das estrelas. Que universo! O Espiritismo nos descortina, mas vai além, muito além, quando nos fala do Evangelho de Jesus. A doutrina do amor, essa doutrina extraordinária que Jesus viveu e nos legou, porque fomos negligentes, ou precipitados, ou indiferentes, respondemos por muitos males que geramos na sociedade do passado. Pela noite medieval, pelos crimes coletivos, cruzadas, tantas outras organizações religiosas destrutivas, bélicas, de natureza política, quando ele nos diz que vos ameis. E os homens, até há poucos dias, estabelecem que vos armeis uns contra os outros, em detrimento de que vos ameis uns aos outros. Então, naquele dia em que Pedro e João saem do templo de Jerusalém, conforme narra Marcos, no capítulo 3, e um pedinte lhes exora: dai-me uma esmola. A resposta de Pedro: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, dou-te. Levanta-te e anda. E a partir daí, quantas bênçãos Pedro, João, Tiago saíram a derramar pelo mundo a dar. A questão foi tão grave que Lucas relata no Atos dos Apóstolos. A partir daquele dia, as pessoas traziam seus doentes para que a sombra de Pedro e João caísse sobre eles e os curasse. A sombra, aí poderíamos falar sobre a sombra dourada de Carl Gustavo Jung. A sombra se adornou de luz, a luz do amor, e as pessoas se curavam. Assim, durante esses dias em que nos encontraremos nas conferências espíritas da Federação Espírita do Estado do Paraná, deixemos que a sombra de Jesus Cristo caia sobre a terra neste momento de horrores e a perene luz do amor nos una em uma sublime confraternização. Que as luzes siderais desçam à terra para apagarem a grande noite e para que o Mestre de Nazaré, que prometeu voltar e voltou como Consolador, permaneça conosco até a consumação dos séculos. Muita paz.